irmãos, a nossa leitura será em São João, capítulo 4, versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Senhor, amado Criador, desejamos mais de Ti. Tu és o pão da vida e nós queremos ser alimentado por Ti, alimentado por Sua palavra. Tem muitas coisas que tiram a atenção, tem muitas coisas no mundo, tem algumas florzinhas neste deserto que tira atenção, mas dá-nos atenção à Sua palavra, porque a Sua palavra, cada tempo que ela se cumpriu, foi num período seco, num deserto tremendo. Somente os eleitos puderam ver o manancial de água viva. Só o eleito pôde ver a fonte, só o eleito pôde ver a verdade. E estamos aqui para ouvir mais um pouco do Senhor. Somos mortais, cheios de falhas, mas o Senhor é poderoso e está pronto a nos ajudar. Abençoe sua igreja e unja-nos com o teu Espírito Santo, para que todos nós sejamos beneficiados para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar, hoje o assunto é simples, mas a gente vê que tem uma grande profundidade, onde vamos falar, porque a palavra, cada vez que você a lê, ela verdadeiramente é nova, e precisa da gente ter um espírito novo, para saber que a palavra é nova, senão ela não é nova. A palavra só é nova quando você tem um espírito novo. Se você não tiver um espírito novo, a palavra não é nova, nem para mim, nem para você. Então eu quero falar hoje sobre ceifando onde não plantou. Agora, este é um ensinamento de Jesus. Parece não ser certo. Se você notar, parece não estar certo. Ceifando onde não semeou, onde não plantou. Porque o seu dever é ceifar, colher, onde você plantou. Não na roça dos outros. Não na lavoura dos outros. Mas Jesus está dando um ensinamento aqui para nós. E é um ensinamento que percorre as 7 eras da igreja, que cada um ceifa
na lavoura do outro. Eu queria estabelecer primeiro de quem é o povo. Paulo diz que o povo é lavoura de Deus. Então de quem é o povo? De Deus. Então não importa. Não importa onde você vai ceifar. Você não está ceifando alguém de alguém. Você está ceifando exatamente gente de Deus. Deus tem seu propósito em fazer seu trabalho, em cumprir sua palavra. Isso daqui é muito conhecido. Jesus disse, isso aqui é importante: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo. Jesus parece que sempre era adiantado. Ele sabia o tempo certo da ceifa, mas ele tinha uma mensagem diferente para a pessoa naquela hora. Mas ele sabia o tempo. Ele conhecia o tempo natural, normal das coisas. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? São João 4,35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ele tem uma lavoura natural que está faltando 4 meses. E as pessoas tinham que entender que Cristo estava levando-as para uma outra lavoura, a espiritual. Diz, essa espiritual não falta 4 meses, é agora. Agora mesmo já deve ser ceifada. Mas tem poucos os obreiros para ceifar, para trabalhar na seara como o Senhor quer. Então vamos pensar nisto, ceifando onde não plantou. Parece uma injustiça. Você tem que ceifar o que você plantou, porque é bíblico também. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. São Paulo falou aos Gálatas. Isso é verdade. O que o homem semeia, ele ceifa. Aquele que semeou na carne, da carne ele colherá corrupção. Mas o que semeou no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Mas ele está ceifando. E ceifando o que ele semeou. Agora eu estou falando de uma coisa, ceifando o que ele não semeou. Ceifando na lavoura dos outros. Colhendo em outras lavouras. Mas colhendo quem? Colhendo quem é da lavoura de Deus. No tempo de Jesus, havia uma lavoura chamada os samaritanos. E os samaritanos tinham uma crença do poço de Jacó. E eles não admitiam que tinham que ir a Jerusalém para adorar a Deus. E essa crença de ir em Jerusalém era a crença dos judeus. Tinha que ir em Jerusalém para adorar a Deus. Aí o samaritano, aquela samaritana mesmo, conversando com Jesus, ela estava falando sobre o monte. Ela estava falando sobre aquele lugar onde ela tinha sido semeada. E ela precisava ser colhida daquele lugar. Semeada ela foi, mas precisava ser colhida. Mas naquela lavoura, ou aquela lavoura, era a lavoura dos samaritanos. E quem estava lá? Uma samaritana, uma mulher de má fama, ninguém dá valor por ela. E Jesus veio para colhê-la, para ceifá-la. Você pensa que foi fácil nos dias de Jesus? Quando eles perceberam que Jesus estava ceifando membros deles, Jesus ceifando membros deles, dos samaritanos. Agora, quem que Jesus ceifou? Todos os samaritanos? Não. A samaritana foi uma.
E depois da samaritana, alguns samaritanos que vieram, ou muitos samaritanos, como diz o verso 39 do capítulo 4 de São João, que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me, tudo quanto tenho feito. Ela falou para os samaritanos, vocês venham ver o que esse homem me disse. Tudo o que eu fiz, ele falou. Versículo 29. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Havia uma interrogação dentro dela. Agora, ela sabia. Mas se ele é o Cristo, ele não está dentro dos samaritanos. Alguma coisa vai ter que acontecer. Vou ter que largar a fonte dos samaritanos. E todo dia eu venho buscar água aqui, porque essa fonte não falha. Tiveram várias fontes por aí, mas a fonte de Jacó não falha. Ela tem água, sempre eu venho, e ela tem água para mim. E até que naquele dia, quando ela chegou na fonte, havia outra fonte. E ela não sabia. Ela chegou na fonte de Jacó e tinha a fonte do céu. Ela não percebia. Mas a fonte que vem de cima, ela é tão simples que não dá para a pessoa perceber, a menos que seja eleita. E a samaritana era uma eleita. Efésios capítulo 1 mostra que exatamente Deus tem escolhido para isso. São os eleitos, os escolhidos, antes da fundação do mundo. Você vê Apocalipse 13, 8. Os que não foram enganados pela besta são exatamente aqueles que os seus nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Isso é predestinação. Foi escrito antes, não foi escrito quando a pessoa nasceu. Não foi escrito quando a pessoa ouviu. Foi escrito antes da fundação do mundo e quando a pessoa nasceu aqui na terra e ouviu a palavra de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aquilo bateu na semente e ela produziu. Então, falando da samaritana, agora Jesus conversando com a samaritana, todo mundo conhece, mas para falar dessa ceifando onde não plantou, ali na fonte de Jacó, não foi Jesus que plantou a samaritana. A samaritana procurou um lugar. O melhor lugar que ela encontrou foi a fonte de Jacó. Quando eu era pequeno, porque eu não cresci muito, né? Mas quando eu era novo, menino, aí eu já estou velho, mas quando eu era novo, minha mãe encontrou uma fonte chamada presbiteriana. E ali a gente bebeu água muito tempo. Aí depois ela encontrou uma fonte pentecostal da Cruzada. E nós tomamos água mais um tempo. Aí depois apareceu outra fonte. Ele disse, mas sempre tem fonte? Sempre mudando de fonte? A samaritana teve que fazer isso. Ela sabia que precisava de uma fonte correta. Ela precisava de uma água da vida. E ela sabia de uma promessa que o Messias viria. O mais importante, irmãos, é quando você sabe de uma promessa. Sabe por que o povo não tem preocupação hoje? Porque eles não sabem de promessas. Hoje nós estamos esperando um Jesus, primeiro que ele vem nas nuvens. Antes dele vir nas nuvens, ele disse que ia enviar o Filho do Homem. O Filho do Homem é um profeta na terra. Ninguém de nós sabia disso. Então quem não sabe não vai atrás. Quem não sabe não tem sede. Quem não sabe não procura. Quem não sabe não tem vontade daquilo, porque não sabe, não tem conhecimento daquilo. Quando você tem conhecimento, quando te desperta o sexo, e você tem o conhecimento, aquilo é a coisa mais terrível que tem depois para vencer. Se despertou, você não fica sem aquilo. Mas também quando te desperta uma promessa de Deus, você não fica sem aquilo. Jesus sempre usou o natural e o espiritual. Você não passa sem aquilo. Você não vive sem aquilo. Por isso não deveria deixar se despertar o sexo antes do tempo. As nossas crianças são ensinadas hoje, com 7 anos, já são ensinadas.
alguma coisa sexual para elas. Também elas aprendem com a televisão, aprendem com o mundo de hoje, da forma, coisas que a gente ficou sabendo com 12, 13 anos, menino da gente sabe hoje com 6, com 5, 6, 7 anos, eles estão sabendo. Agora avançou, tudo avançou. Quer dizer, o diabo tem suas fontes. E o diabo está alimentando o povo e descedentando também a sede do povo. Mas este povo tem que entender também, e essas crianças nossas têm que entender, tem que ser ensinada que antes do rapto, antes da vinda do Senhor nos ares, Ele enviaria o Filho do Homem que não é nos ares. Filho do Homem é um profeta na terra, toda a vida foi assim. Ezequiel foi chamado Filho do Homem. O que era? Deus no profeta Ezequiel. Era o Filho do Homem. Jesus era o Filho do Homem. O que era? Deus em carne. Agora, antes do arrebatamento, teríamos o Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. São exatamente os dias que nós vivemos. Só cego que não vê isso. Mas ele sendo eleito, ele ainda sente, ele percebe. A hora que está vivendo, dias de Ló, dias de Noé, casamento e divórcio, sodomismo, lesbianismo. Esse é o dia que nós vivemos. Não adianta você querer mudar o mundo não vai mudar. Mude a sua vida, porque o mundo não vai mudar. Não tem nada que faça esse mundo mudar, porque ele está destinado à destruição, ele está destinado à tribulação, ele está destinado aos grandes horrores do Apocalipse. Agora, o povo de Deus está destinado ao rapto, está destinado ao céu. Tem que haver algo dentro de você, dentro de mim, que dê sede de algo. Mas como eu saber de Filho do Homem se eu nunca soube dessa promessa? Toda a vida fui ensinado que não tem profeta mais depois de Jesus, ou depois de João. E Jesus foi profeta depois de João. Então se não tem mais, Jesus estava errado, sendo profeta. Ágabo foi profeta em Jerusalém, Paulo foi profeta aos judeus, Pedro foi profeta aos gentios. Porque só um profeta pode pôr fundamento. E você vai na Bíblia e você vai ver, eram profetas para colocar fundamento. Paulo colocou fundamento. Mas eu quero falar sobre várias coisas. E eu quero começar também por nós. Porque eu estava pensando assim, que diferença tem? Eu sou de Paulo. Estava lendo aqui 1 Coríntios 3, onde ele diz no versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Então me veio assim, que diferença tem? Eu sou de Paulo. Paulo, profeta aos gentios. Eu falei o contrário? Certo. Paulo, profeta aos gentios, e Pedro aos judeus. Eu falei o contrário. Obrigado. Então, que diferença tem? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cristo. Que diferença tem? Eu sou batista, eu sou católico, eu sou pentecostal, eu sou da mensagem. Eu queria que vocês me dissessem que diferença tem. Que diferença tem? Se não sois carnais. Paulo falou sobre isso. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Gente que deveria estar aprendendo coisas grandes espirituais, tem que falar sobre coisas carnais para eles. Porque eles ainda não aprenderam as carnais. Porque não tente ensinar álgebra para quem não sabe o ABC. Diz, não, mas eles chegaram para o irmão Brano e disseram, por que você não ensina as mulheres como receber o Espírito Santo, ao invés de falar de cabelo, de roupa delas? Ele disse, porque não se pode ensinar álgebra sem que a pessoa primeiro aprenda-se o ABC. Você quer que ela aprenda matemática, mas ela tem que aprender o ABC. Aí, uba, bebi, bobu. 1, 2, 3, 4. Ela tem que aprender isso primeiro.
Se ela não aprender isso, ela não vai saber matemática. Primeiro ela tem que aprender os primeiros passos. A igreja tem que aprender os primeiros passos do cristianismo primeiro, para depois ela saber coisas espirituais. Por que não pode aprender coisas espirituais? Porque sois bebês, sois meninos em Cristo, e eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Porque estáis divididos entre vós mesmos. Com leite vos criei, e não com manjar. É só mamadeira. Mamadeira na boca do neném. Só mamadeira. Peito na boca dele. Mas dá manjar para ele. Porque ainda não podeis, ou não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo foi claro. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Aí ele começa. Vocês estão dizendo que você é de Paulo, como se aqueles que estavam do lado de Paulo ia favorecer eles. Muito obrigado, meus irmãos. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Vocês são de Paulo? Aleluia. Eles levaram uma. Eu sou de Paulo. Aí pensa, bom, pelo menos nós, ele não vai chamar nós de carnais. Ele é vocês mesmos. Vocês querem ver? Porque dizendo eu sou de Paulo. Paulo falando com a sua própria igreja, Paulo falando com o seu povo em Corinto. Vocês estão dizendo que é meu? Não, vocês estão errados. Vocês não é meu não. Vocês estão dizendo que é de Apolo? Também não. Vocês dizem que é de Cristo? Também não. Vocês são políticos. Então isso me veio. Vocês me desculpem por ter falado tudo isso. Quando a mensagem veio para o Brasil, eu fiquei sabendo que ela veio para o Brasil por volta de 1956. Eu estava com 6 aninhos. Meu Deus do céu. E ela chegou aqui através do missionário Martins, Arkel Rússio Martins, nos Estados Unidos. O que fez esse homem de Deus? Plantou, semeou. Semeou as 7 eras que ele tinha. Semeou a mensagem do profeta, o pouco que ele tinha. Ele veio e semeou. Foi bom? Foi, isso foi maravilhoso. Ninguém pode falar contra isso. Me perdoe por citar nomes, porque são nomes de pessoas importantes. Daqui a pouco vou ter que citar teu meu, que não são importantes. Porque aí está o problema. Eu sou de Paulo. Então o irmão Martins veio, semeou a mensagem, e eu vejo isso daqui, ó, em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Eu me pergunto outra vez, o que adianta eu plantar? O que adianta o outro regar, se Deus não der o crescimento? Agora, eu planto, o outro rega, Deus dá o crescimento. E aí Deus manda alguém para tirar, para ceifar aquela pessoa. Você não pode ser colhido, sem ser madura. Tem que ter amadurecimento. A maioria de nós somos crente verde e verdolento quer ir para o céu. Apodrece tudo, Deus não leva para lá. Porque o fruto verde não suporta. Ele tem que estar pronto, maduro. Porque ele tem semente. Se a popa acabar, ele tem semente. Diz, acabou a popa, mas tem uma semente. Lá na alma tem uma semente. A polpa acaba, o corpo acaba, mas tem uma semente. Isso é importante. E se há uma semente natural e formou uma polpa, um corpo natural, há uma semente espiritual, a qual forma um corpo espiritual. E Paulo falou disso em 1 Coríntios. Se há corpos terrestres, há corpos celestes.
Se você vê que tem corpo terrestre, você tem que saber que você também tem um corpo celeste, que ele não está longe, está dentro de você. O meu está aqui dentro de mim, o corpo celeste. Mas o terrestre é o que você vê, mas o celeste é o que fala. O celeste é o que vê. O celeste é o que move. Porque é o Espírito que está lá dentro. Meu braço move, minhas mãos movem por causa do meu Espírito que está lá dentro. Eu falo por causa do Espírito que está lá dentro. Tirou o homem espiritual, tirou de dentro, então o de fora é um escafano. Cai e não vale nada. Agora Jesus ceifou a samaritana. O samaritano deve não ter gostado, não. E muito menos os samaritanos gostaram, quando ficaram sabendo que tiveram mais samaritanos que creram em Jesus. E chegaram a falar assim: mulher, agora não é mais pelo seu dito que nós cremos nele. Está aqui capítulo 4, verso 42. E diziam à mulher: já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E eu te pergunto, você acha que era fácil? Hoje é fácil nós falar assim: Jesus, meu Salvador. É fácil. Por quê? Faz 2000 anos que tem gente testificando que Jesus é Salvador. Faz 2000 anos, mas quando Jesus estava na terra, fazia 30 anos que ele estava levando bofetada dos crentes. E quando ele entrou no ministério, 3 anos de ministério, ele sofreu com aqueles crentes fariseus, saduceus. Cristo teve que sofrer com eles. Jesus estava fazendo alguma reunião, nem podia terminar, já ia embora. A Bíblia diz que eles pegaram em pedra para jogar nele. E leia São Lucas 4 para você ver. Agora hoje é fácil: Jesus, meu Salvador. Sabe por que era difícil naquele tempo? Porque Jesus era a palavra do dia. Era o profeta, era o filho do homem, era Deus feito carne. Na hora em que a samaritana viveu e com a vida suja, ela olhou para ele e disse: eu vejo que tu és profeta. Eu não quero nem saber da opinião do Anás, porque eu já ouvi o Anás falar que tu és Belzebu. Mas não quero nem saber da opinião do Caifás, que eles já andam juntos para isso mesmo. Eles têm seu companheirismo, é para isso mesmo, para chamar a palavra encarnada do dia de Belzebu. Mas a samaritana diz: vejo, não vou ver, não vou ver, não vou provar. Espera lá, vem cá me ajudar. Vamos ver se este é. Vamos ver. Ela diz: vejo. Ela conversou com ele: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém. Ela pensou que Jesus dizia que era em Jerusalém. Ela pensou que Jesus veio apoiando a crença judaica. Como Jesus poderia apoiar uma crença que estava contra ele? Como Jesus poderia apoiar uns judeus que estava contra ele? E a samaritana pensou: nós adoramos neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar da adoração. Ele diz: mulher, vem a hora e agora é. Eu gosto muito disso. Agora, não amanhã, não depois, não eu vou estudar para ver se é isso. Não. Vem a hora, mulher, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela podia dar uma paradinha. Se você for mais sincero, você verá isso. Ela podia dar uma paradinha e dizer: o senhor está dizendo que a minha religião samaritana, a minha fonte de Jacó, não é lugar de adoração, e que o monte de Jacó, o monte onde nós adoramos, que nossos pais adoraram, não é lugar de adoração? O senhor está dizendo também que em Jerusalém não é o lugar? O senhor está contra os samaritanos e contra os judeus? Eu vejo que tu tens um parecer de judeu. Ele tinha que vir assim, para poder manifestar a palavra do dia. Agora o que Jesus fez? Olha, mulher, vem a hora e agora é. Nem neste monte, nem em Jerusalém
Capítulo 4 aqui, está no capítulo 4 de São João, verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, não pessoa distinta. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem quiser ver Deus, olha em mim, disse Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai, vê Deus. Porque Ele é espírito. Não tente você querer ver o Pai, porque Filipe também queria ver o Pai como pessoa distinta. Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não está brincando e nem com problema mental ele estava. Ele está dizendo a verdade. Ou a palavra, você não pode crer nela mais. A única coisa que tem para crer hoje é a Bíblia, gente. Se eu não puder crer na Bíblia, eu já ouvi alguém dizer que a tradução dessa Bíblia está tudo errada. Eu disse, se não puder crer nessa Bíblia. E ela com essa tradução errada, me salvou, me libertou, fez o que fez por mim. Com a tradução que nós temos, eu consegui ver como a samaritana viu. Vejo que és profeta. Hoje eu vejo que Jesus é profeta. Hoje. Não em 2000 anos atrás. Hoje. Vejo que és profeta. Em quem? No profeta do dia. Vejo que és profeta. Ninguém é profeta sem Deus estar nele. Ninguém é profeta. Vejo que és profeta. Agora a samaritana conversou com um homem que sentia dor, que arrotava como nós, que tinha sono, que tinha fome, que dormia. Ela conversou com ele e falou a vida dela, foi o suficiente. Aquilo abriu a mente daquela prostituta, vamos dizer assim, uma mulher de má fama, vivendo com o 6º homem, uma mulher perdida. Ela já tinha vivido com 5 homens, estava vivendo com o 6º, e aquele homem não era marido dela. Provável que ela tinha tomado marido do outro, ela ceifou na lavoura do outro também. Ela ceifou na lavoura de outro. Agora Jesus vem, ceifa ela da lavoura do samaritano. E com o testemunho dela, ceifou muitos dos samaritanos. É por isso que Jesus ensinou assim, não é contradição, essa é a verdade. Se tem um de Deus na católica, de quem que ele é? De Deus, então ele tem que ser ceifado. Se tiver um de Deus aqui, ele tem que ser ceifado. Se você for meu, Deus tem que tomar você de mim. Se você for dele, você está comigo. Eu sou de Paulo, eu sou do Osmar. Espera lá. Então, no Brasil, vou voltar aqui outra vez, esse problema de um semear e outro cuidar. Nós tivemos o missionário Martins, que já dorme no Senhor, ele trouxe essa mensagem para o Brasil, e não conseguiu semear a mensagem, como tem uma profecia nos Estados Unidos, com respeito a um servo do Brasil que ia semear. Então, quem semeou essa mensagem mesmo no Brasil foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então eu estou falando aqui de 2 homens que tomaram a mensagem e levaram a mensagem para frente. O missionário Martins trouxe dos Estados Unidos e o pastor Joaquim depois creu na mensagem. O missionário Martins conversou com ele creu na mensagem e pregou essa mensagem e conseguiu abranger o Brasil e mais 7 países ao redor do Brasil. Graças a Deus por isso. Amém? Isso é muito bom. Agora chegou o tempo final, que começou os partidos. Aí os carnais estão dentro da mensagem. Agora eu vou parar de mexer com o povo de fora. Vamos bater aqui dentro. Aí os carnais já não estão lá no mundo mais. Os carnais não estão nas denominações mais. Por quê?
Por que? Olha, eu voltando lá atrás outra vez. No tempo de Lutero. Por que Lutero ceifou gente da católica? Porque aqueles eram de Deus. Ele ceifou em lavoura católica. Mas aquelas pessoas não eram católicas, eram de Deus. Católico quer dizer uma pessoa perfeita, reta. Então, até que tudo bem. Só que Lutero veio e ceifou elas do catolicismo. Lutero parte. Aí o povo que criou Lutero fez uma denominação luterana. Aí Deus levanta o Wesley. O Wesley começa a pregar e ceifou da católica, olha a lavoura, ceifou na lavoura dos outros. Porque quando Deus levanta um homem, ele não tem lavoura. Ele tem que ceifar na lavoura dos outros. É o que Jesus falou aqui, ó. Eles falam assim, ó, você sabe uma coisa, vocês querem pescar em aquário. Jesus que mandou fazer isso aqui, ó. O que for de Jesus está com Jesus mesmo. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Ceifar onde eu não preguei, ceifar onde eu não trabalhei. Agora briga com Jesus, fala para ele, por que o senhor falou isso? Porque Jesus sabia que durante todo esse tempo tem acontecido isso. Cada vez que Deus tem um homem na terra, ele tem que ceifar na seara dos outros. Ele tem que ceifar. Jesus mesmo ceifou na igreja dos outros. Me diga qual foi a igreja de Jesus? O rapaz queria ser de Jesus, ele diz, moço, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Já falou para ele a coisa certa. Não é que nem muitos rapazes que falam para a moça, eu vou comprar um carrinho novo, eu vou te dar uma casinha muito boa, eu vou fazer isso e aquilo para você. Não, Jesus já falou claro para ele, não vou te dar nada, rapaz, eu não tenho onde dormir, não tenho onde cair morto. O rapaz ilude a moça. Não, eu vou. Principalmente ele sabendo do espírito dela, que gosta tudo bonitinho, tudo, só ele que é feio, mas quer. Aí ele ilude ela. Não, querida, olha, eu vou te dar o carro do ano. Carro do ano. Eu não sabia que ia ser de 29. Carro do ano. Tem que falar assim, vou te dar o carro do ano. Eles não conseguem chamar ela e dizer, não, pastor, mas se eu falar assim, eu não caso. Porque você é um falso. Você é um rapaz falso. Pronto. Essa mensagem não pode pregar em qualquer lugar. As moças são iludidas. Para começar, a moça namora o rapaz, já sabe que ele está em pé nas calças. Se procurar algum bem dele, não tem fora da roupa. Mas ela diz, não, eu te amo. Meu coração por ti gela. Meus afetos por ti são. E acabou. Aí você vê que é verdade mesmo e acabou. Você diz, tudo você falou é verdade. Seus afetos, tudo está tudo certinho. Tudo no lugar certo. Você não falou nada errado. Casa. Aí depois de que é sofrimento. Por quê? Porque você prometeu. Quando as pessoas vinham atrás de Jesus, ele dizia, não tenho nada. E eu não sei se aquele rapaz seguiu Jesus. Agora teve um outro também que Jesus passou perto dele e falou para ele, moço, segue-me. Ele falou, mestre, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Nem isso Jesus deixou. Ó, quando é de Jesus, filho, ele tira você de qualquer sepulcro e de andar atrás de defunto, nem até do pai. Defunto até do pai. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Ele disse, não. Deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus falava duas coisas ao mesmo tempo, natural e espiritual. O pai do rapaz tinha morrido mesmo, mas Jesus quer dar uma lição para ele. Deixa os mortos sepultar os mortos. Vem você e segue-me. Quer dizer, então o senhor não é morto. Graças a Deus. Tem que largar o morto. Meu pai morreu, então não vou atrás dele não. Aonde sepultar? Já morreu mesmo? Aonde sepultar? Deixa mortos sepultar mortos. Eles não têm luz, eles não têm revelação. Deixa um sepultar o outro. Mas você que tem luz, que tem revelação, me segue. Agora eu não tenho casa, eu não tenho onde dormir, eu não tenho nada na vida. Mas vem e segue-me. Amém. Então o irmão Martins semeou, o pastor Joaquim Gonçalves Silva regou e semeou também.
Foi maravilhoso isso aí. Ninguém pode negar. Agora chega o tempo que nós estamos vivendo. Hoje você conversa com alguns da mensagem, eles dizem assim, de companheirismo você é? Vamos dizer assim, eu sou do pastor Joaquim Gonçalves Silva, eu sou de Paulo. E você? Eu sou do pastor Febrônio, eu sou de Cefas. E você? Eu sou do pastor Vanderlei Pereira de Lemos, eu sou de Apolo. E você? Eu sou do Osmar. Não sois porventura carnais? Fazendo divisão do próprio corpo? Agora, sempre foi a mensagem do dia o absoluto. Cristo foi o absoluto no dia. João Batista foi o absoluto antes de Jesus. Quando Jesus chegou, Jesus foi o absoluto e João se escondeu. Jesus saiu de cena, o Espírito Santo foi o absoluto da igreja. O Espírito Santo, 7 eras da igreja, foi o absoluto. Aí ele veio e manifestou como Filho do Homem. Oh, meus irmãos, agora São Lucas 17, 26 a 30, o absoluto do dia. Não estou falando dos dias de Noé, não estou falando dos dias de Ló, estou falando dos dias do Filho do Homem. Este é o absoluto. O que tu fazes agora, Brana? Colhes na seara onde eu não semeei. Mas alguém semeou. E essa pessoa é de Deus. E se é de Deus, um profeta vem colhendo. Vem colhendo. Olha, Lutero veio colhendo, e ele nem profeta era apenas um mensageiro da 5ª era. Wesley foi um mensageiro da 6ª era da igreja. Agora na 7ª era da igreja tivemos William Branham, um mensageiro para a era de Laodiceia, uma era nua, morta, cega, infeliz, e não sabe. Se não sabe, você vai querer fazer ela ficar sabendo? Ela não sabe que ela é assim. E Laodiceia é o espírito religioso do mundo inteiro. Religioso. Não o mundo pagão. O mundo religioso. Laodiceia é o espírito religioso. Agora Deus pega, manda um profeta nesse tempo. Eu queria tomar mais alguma coisa aqui, porque o povo é lavoura de Deus. Está em 1 Coríntios 3:9. Agora nós os pregadores, o que devemos ser? Cooperadores de Deus. Quer dizer, não sou cooperador do pastor Joaquim, não sou cooperador do pastor Febrônio, não sou cooperador do pastor Vanderlei, certo? E nenhum deles é cooperador meu. Todos nós somos cooperadores de Deus. E o povo é o quê? Lavoura de quem? Lavoura do pastor Joaquim? Lavoura do pastor Febrônio? Lavoura do Osmar? Lavoura de Deus. É isso que o povo precisa aprender. Você é lavoura de Deus. Deus está trabalhando na sua lavoura. E quando Deus manda uma pregação dos 7 selos, da 3ª etapa, é para te colher. Você é da lavoura de Deus. Ele está te colhendo agora. Ele vai colher do companheirismo do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ele vai colher do companheirismo do pastor Vanderlei, do pastor Manuel Pontes. Ele vai colher do companheirismo do Osmar. Entende? Ele vai colher, está ceifando, colhendo onde não semeaste. É Deus tirando o seu. É Deus tirando os seus. Nós não saímos de uma igreja simplesmente para ter uma igreja melhor que aquela. Nós não saímos de uma igreja para formar outro título melhor que aquele. Nós saímos de uma igreja apenas para provar que Deus na terra fez uma obra e nós cremos nessa obra. E esse Deus que veio na terra, nós cremos nele. Isso está escondido dos olhos dos sábios e entendidos. Por isso o Apocalipse o povo não entende. Porque está escondido, e quem revelaria o Apocalipse já veio, já morreu, já foi embora. Já revelou e o povo nem ficou sabendo. Os Estados Unidos têm suas fotos lá do Monte Pôr do Sol, que fotografaram o Monte Pôr do Sol assim, tem o rosto de um homem, eles não sabem que é de William Branham. Eles fotografaram quando Jesus veio sobre o Monte Pôr do Sol. Os Estados Unidos fotografou em 28 de fevereiro de 1963. Os Estados Unidos, o país mais adiantado, fotografou Deus vindo sobre o Monte Pôr do Sol, falar com o seu profeta. Pergunta se os Estados Unidos sabem disso. Os Estados Unidos, o FBI, examinou também aquela foto ali.
aquela coluna de fogo sobre a cabeça do profeta, e eles, o laboratório, provou que aquilo não é psicologia, mas é o Deus Todo-Poderoso. Eu te pergunto, vê se os Estados Unidos, onde Deus manifestou daquela forma, na mesma coluna de fogo que guiou Israel no deserto, é a mesma coluna de fogo que estava dentro de Jesus, é a mesma coluna de fogo que derrubou Paulo no caminho de Damasco, é a mesma coluna de fogo que veio sobre William Branham, é a mesma coluna de fogo que está dentro de você nesta noite. Vê se alguém crê nisso. Tem que ter louco. Deus sempre teve uns loucos, como Noé, para dizer, vai chover. A ciência provava. Aquele velho está doido. Nós já examinamos tudo isso daí. Não tem nuvem em lugar nenhum, não vai chover, não tem água em cima não. Só subiu um vapor da terra. O homem falou assim, vai chover. A mensagem mais doida que tinha. Agora, Deus sempre, o profeta diz, Deus sempre precisou de um doido. E Paulo veio e disse que Deus toma as coisas loucas do mundo e as que não são para confundir as que são. É isso que ele faz. Amém? Aleluia. Muito bem. Deixa eu chamar um pouquinho aqui, porque senão meu irmão já me deu aqui. Eu sou meio cronometrado para mim não ir muito longe, senão eu vou longe. Quando o profeta Eliseu falou com aquela sunamita, olha, não tinha jeito de fazer nada, nem Deus avisou o profeta. A mulher saiu de casa, albardou o jumento e foi atrás do profeta, e os outros perguntavam se ia bem. Tudo bem, tudo vai bem. Para não comentar mais, gente, porque senão vai falar, não vai bem não, meu filho morreu, está lá em cima da cama, o profeta sabe de uma coisa, um homem passou na minha casa e me deu uma promessa, e isso ia muito longe, já não ia chegar nunca. E o negócio dela, o propósito dela foi esse, olha, vou sair e vou encontrar o profeta Eliseu. E tem uma coisa, tudo vai bem. O primeiro que ela falou, vai bem, foi para o marido dela. Ele falou assim, mas como que você vai lá para encontrar com o homem de Deus? Hoje não é sábado, não é lua nova. Ela disse, tudo vai bem. Começou com o marido em casa, ela começou. A sunamita começou com o marido em casa. Tudo vai bem. Até chegar lá, no profeta. E o profeta depois teve que vir, porque ele mandou pôr o cajado dele sobre a criança, mas não resultou em nada. Né? Não resultou em nada. Está no capítulo 4 de 2 Reis, verso 8 em diante. A sunamita e seu filho, seu marido e assim por diante. Né? E uma coisa muito importante é que ele disse assim, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Isso daqui era um propósito dela, começou em casa. E tudo vai bem. Quando o moço, o Geazi, foi para a casa da mulher, também não era para cumprimentar ninguém, porque atrapalhava no caminho. O povo hoje zela muito por um cumprimento, uma saudação, mas quanto isso amarra o povo? Isso separa, a própria saudação separa o povo. E é só dizer, tudo vai bem, vai tudo bem. O menino estava morto em casa, qualquer um ia falar, essa mulher está mentindo, ela é uma mentirosa. Ela era uma mulher de fé, vai tudo bem. Ela sabia que ia tudo bem. Amém? Então, quem foi o absoluto do dia? Deus num profeta. Para aquela mulher, numa outra mensagem, o profeta disse, Deus, o profeta era o absoluto daquela mulher, e o absoluto do profeta era Deus. A mulher procurou o profeta, e o profeta procurou Deus. Foi assim. Efésios 2:20, falando de Paulo, dos fundamentos, ele diz que os fundamentos são os apóstolos e os profetas. Aí em 1 Coríntios 3:10, ele diz assim, nós edificamos sobre esse fundamento. E não se pode mudar o fundamento, meus irmãos. Olha, eu preciso de mais um tempinho. Será que tem mais alguma coisa? Pergunta para ele se tem mais alguns minutinhos para mim aí. Se cabe aí. 12? Já é alguma coisa, né? Tem que pedir misericórdia aqui. Para a gente fazer uma coisa certa. Olha,
não se pode mudar o fundamento. Paulo veio dizer assim, nós edificamos sobre este fundamento. Apóstolos e profetas. Ele diz, eu como sábio, fundador, pus o fundamento. Como sábio arquiteto, pus o fundamento. 1 Coríntios 3,10. Ele dizendo, eu. Agora, ele não podia pôr fundamento se ele não fosse profeta. Mas é fácil crer em profeta que está na Bíblia. Duro é crer em profeta quando ele não está na Bíblia. Quando João veio, ele não estava no Velho Testamento. Não tinha ninguém no Velho Testamento que chamou João. Tinha ninguém. Quando chegou ele chamou João Batista. Dizer, o que é isso? Não tem ninguém lá do passado que tem nome de João, não. Essa linhagem nossa não tem esse nome, não. Deus sempre vem assim. Agora, o que estava em João? Malaquias 3, espírito de Elias. Fácil para entender. O nome dele é João, mas tem o espírito de Elias. O nome dele é William Brana, mas tem o espírito de Elias. Agora, capítulo 3... era um profeta vindo na presença do Senhor, que era João Batista na presença do Senhor, que é Jesus Cristo. Agora, capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível, gente. O dia grande e terrível do Senhor não foi os dias que João Batista veio. Qualquer um deve saber disso. Dia grande e terrível do Senhor é esse dia que está vindo aí, ó. Dia de destruição. Agora, antes desse dia, eu mandarei para vocês o profeta Elias. É 2 profetas, você tem que ver, nós temos que ver isso. O mundo religioso não pode ver, porque Laodiceia é cega. Ela não enxerga a Bíblia, a promessa da Bíblia. Laodiceia não enxerga a promessa da Bíblia. Ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Então você vai no capítulo 4, versos 5 e 6 de Malaquias, tem 2 profetas, num versículo só. 2 profetas. E converterá o coração dos pais aos filhos. Quer dizer, dos judeus, para ser filhos de Jesus na graça. E aí continua. E dos filhos aos pais. Quer dizer, se João Batista converteu o coração dos pais aos filhos, ele converteu da lei para a graça. E se ele mesmo tivesse o ministério de converter outra vez de filhos a pais, o que ele ia fazer? Ele ia pegar os judeus que ele tinha tomado do judaísmo e trazido para Cristo. Ele ia ter que tomar os judeus outra vez de Cristo e levar isso para a lei. Mas dentro de 2 milênios é que vem cumprir a metade desse versículo. Eu poderia passar por várias escrituras, como Isaías 61, verso 1 e 2, você vai ver que no versículo 2, Jesus Cristo provou que o Espírito do Senhor está sobre ele. Em São Lucas 4,18 em diante, ele fala sobre isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando ele chegou quase no final do versículo, ele parou de ler. Jesus não terminou de ler a escritura. Porque o final do versículo dizia outro ministério, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu no seu dia. Por quê? Porque aquilo não era para o dia dele, era para o dia do William Brana. Dia da vingança do nosso Deus é para juntar perto do dia grande e terrível do Senhor. Você une então Isaías 61, versículo 2, final do versículo, com Malaquias capítulo 4, versículo 6, final do versículo. Você une isto e você vai ver que mensagem que dá. Por quê? Porque Jesus não leu o versículo todo. Porque ele fechou o livro e disse, hoje tem se cumprido estas escrituras que acabais de ouvir. Hoje! E se ele tivesse lido o dia da vingança do nosso Deus? Ele não podia dizer hoje. Porque é hoje que está cumprindo. Hoje que a coisa vai cumprir. O dia da vingança do nosso Deus está para cumprir agora. Porque antes desse grande e terrível dia do Senhor, eu mandarei o profeta Elias para vocês. E o povo cegamente não pode ver que Deus já mandou o profeta. Eles não podem ver isso. Amém. Eu queria falar sobre tudo, nem se for por cima aqui. Alguma coisa que me veio dentro disso aqui. O fundamento não pode ser mudado. Você não pode mudar o fundamento do batismo. Quem pôs o fundamento? Paulo diz como um sábio arquiteto. Pus eu o fundamento. Vê como Paulo batizou. Ele mesmo diz em Atos 22:16 que foi batizado em nome do Senhor. Ele mesmo batizou os irmãos em Éfeso. Em Atos 19, de 1 a 5, ele diz em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ele mesmo. Não pode mudar o fundamento. Ele disse para a mulher, fique calada na igreja, não pode ser pregadora. É assim diz o Senhor. Ou eu creio num profeta, eu largo de mão. Ou eu creio na Bíblia, eu largo de mão. Mas eu não largo de mão, eu creio na Bíblia. Agora, por quê? Ninguém pode mudar esse fundamento, diz Paulo. Ninguém pode mudar esse fundamento. E ninguém pode construir sobre outro fundamento. Você não está perdido. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse fundamento que você constrói. Deixa eu terminar esse ponto aqui. O batismo em nome de Jesus Cristo, a mulher ficar calada na igreja, a roupa. 1 Pedro capítulo 3. Esses homens eram profetas, gente. Falou para as irmãs, e vocês devem ser como Sara. Por que ele não colocou umas irmãzinhas do dia? Porque ele sabia que no dia não tinha nem uma irmãzinha que vestia como Sara. E teve que pegar aquelas daquele ano e voltar 2 milênios e falar assim, olha lá para trás. Olha para os dias de Sara. Você seja como Sara, que chamou até o marido de Senhor. Da qual vós sois filhas, se fizer o bem. Meus irmãos, se não tomar esse fundamento, nós estamos perdidos. O mundo está ficando perdido, o mundo religioso. Cada dia facilita mais porque queremos adepto. Nós não queremos adepto, nós queremos esse povo da lavoura de Deus. Lavoura de Deus é aqueles que você vai colhendo, eles ouviram, eles entendem, ele é povo de Deus, é lavoura de Deus. Eles escutam os cooperadores de Deus, que vêm para aquele fim, para ceifar em lavoura que não é dele. Vocês não são meu, vocês não são propriedade minha. Nem de William Branham. Vocês são propriedade de Deus. Então, de qualquer igreja, Deus nos ceifou. Por quê? Porque não éramos propriedade daquela igreja. E se vocês começarem a dizer, eu sou propriedade do companheirismo do pastor Joaquim, do companheirismo do pastor Manuel Pontes, do companheirismo do pastor Febrônio, do companheirismo do pastor Osmar, vocês estão errados. Vocês querem fazer uma separação? Simplesmente toma a palavra. Somos da lavoura de Deus, da abertura dos selos, da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos que foram revelados. Eu creio nisso, nessa terceira etapa. Eu creio nisso. Meu Deus. 1 Coríntios 3,12. Pode-se construir sobre o fundamento, sabe, vários tipos de fé. Paulo mostrou aqui 3 forte e 3 fraca. Edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Isso é bom. Construiu sobre o quê? Sobre o fundamento. Que fundamento? Dos apóstolos e dos profetas. Pode-se construir um edifício, uma igreja, uma fé de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas também pode construir sobre a mesma base, o mesmo fundamento, uma igreja, um edifício, madeira, feno e palha. E a prova é fogo. Vamos lá? 1 Coríntios 3,13. Ele diz que o fogo provará a obra de cada um. Então deixa o fogo passar na prata, deixa o fogo passar na pedra preciosa, deixa o fogo passar no ouro. Esse não vai sofrer detrimento. Mas deixa o fogo passar na madeira. Deixa o fogo passar no feno. Deixa o fogo passar na palha. Queima tudo. O que alguém construiu naquele fundamento. O fundamento é apóstolos e profetas. Toda igreja tem Bíblia. Toda igreja carrega a Bíblia e crê nos apóstolos e nos profetas. Mas espera lá. Agora o que você está construindo sobre esse fundamento de apóstolos e profetas. Que tipo de fé? Que tipo de igreja que estamos construindo ali em cima? É ouro, é prata, é pedra preciosa? Ou é madeira, é feno, é palha? São coisas construídas ali que o fogo vai provar isso daí e vai queimar tudo. Só o ouro, a prata, a pedra preciosa, essa é que vai vencer. Não é porque ninguém é bom não, viu, irmãos? Peçamos a Deus, Senhor, me ajude a estar construindo a minha fé sobre este fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina, e o mesmo que é pedra de esquina é pedra de coroa. Ele é pedra de alicerce, mas ele também é pedra de cobertura. Ele é a pedra de coroa que a igreja já sente ela hoje, por causa da revelação dos 7 trovões. Senhor Jesus, ajuda cada um de nós
estamos ceifando de um companheirismo, do outro. Estamos ceifando onde não plantamos. Os outros plantaram, nós ceifamos. Isto aconteceu com o missionário Martins, plantou, o pastor Joaquim ceifou. E vai agora ceifando mais, Pai. A terceira etapa faz a mesma coisa quando a primeira e segunda etapa foi semeada e agora o fruto já está maduro. Então chega a hora da ceifa e estamos ceifando onde não plantamos, Senhor. Mas são pessoas suas, somos obreiros seus, somos cooperadores seus e a igreja é sua, o povo é seu. Ajuda esse povo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera seu pecado, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Senhor Jesus, que minha mente conduz por meio desta canção, te peço de coração. Rogo em teu santo nome, põe no coração do homem pureza e compreensão. Porque aqui na terra os homens só pensam em guerra, maldade e destruição, esquecendo sem temor e pela lei do Senhor nós somos todos irmãos.
onipotente, faça com que essa gente tenha paz e união. A imprudência não compensa, é preciso ter mais crença se quiser a salvação. Senhor Jesus, que minha mente conduz por meio desta canção, te peço de coração, rogo em teu santo nome, põe no coração do homem pureza e compreensão, porque aqui na terra os homens só pensam em guerra, maldade e destruição, esquecendo sem temor que pela lei do Senhor nós somos todos irmãos. Por isso, onipotente, faça com que essa gente tenha paz e união. A imprudência não compensa, é preciso ter mais crença